Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Noite a qual o Senhor nos preparou para estarmos aqui para louvarmos o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que ninguém veio aqui a passeio. Todos nós hoje tivemos um dia afadigado, todos com seus afazeres. Bem-aventurado foi você que ouviu a voz do Espírito Santo e veio à casa do Todo-Poderoso trazer o seu melhor, que é a sua adoração ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu te convido a se colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, capítulo 6, versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai. Glórias a Deus. Daniel 6, capítulo 6, versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Peguei-lo de glória. Muitas das vezes não entendemos o porquê uma mensagem fica remoendo na sua mente durante o dia. No decorrer do dia de hoje, o Senhor falava comigo sobre Daniel. Não sabia eu que seria eu a trazer a palavra nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sei que há um tema, no propósito do culto das quarta-feiras, que é o culto da vitória. Louvado seja o nome do Senhor, mas temos que estar também atentos à voz do Espírito Santo. O que Ele quer falar com a igreja, o que Ele quer falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Somente até aqui. Desocupe as suas mãos. Vamos estar fazendo uma oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pai querido, Pai amado, aprove o Senhor nesta noite, Pai, a estarmos aqui na tua casa em mais um início, Senhor Jesus, ó Pai, da quarta-feira da vitória. Por vezes, Senhor, nós temos, Pai querido, Pai amado, tentado, Senhor Jesus, ó Pai, fugir, Senhor, do compromisso, fugir, Senhor Jesus, ó Pai, de dar prosseguimento naquilo que o Senhor tem ordenado. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia e aprove estarmos, ó Pai, novamente, Senhor, com esta oportunidade, Senhor, de estarmos trabalhando, Senhor, na tua obra. Por isso eu peço ao Senhor agora, toma frente, Senhor Jesus, ó Pai, desta nova oportunidade. Guia os nossos passos, guia o espaço, Pai, daqueles que vão fazer parte, Senhor Jesus, ó Pai, deste novo passo do culto da vitória. Deus, revela em nosso coração a palavra, Senhor Jesus, ó Pai, para ser lançada sobre a tua igreja, porque se é de nós mesmos não temos nada a dizer. Mas, Senhor, a obra é tua, o povo é teu, está aqui aqueles que o Senhor preparou nesta noite, ó Deus, para adorar o teu santo nome. Eu de mim mesmo, ó Deus, não tenho nada para transmitir à tua igreja, mas aqui estou, ó Deus, como instrumento do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, Pai. Estou aqui, ó Pai, usa-me nesta noite, dando a sabedoria do teu Espírito Santo, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. A igreja pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando a palavra louvado seja o nome do Senhor, uma das mensagens que foi lida nesta noite, e falava sobre o que se perdeu no jardim do Éden. Louvado seja o nome do Senhor. É forte perder algo no jardim do Éden. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É como você sair na chuva com o seu guarda-chuva, e quando chegar em determinado lugar que você foi, você larga o seu guarda-chuva para entrar
em um ambiente. Mas quando você retorna para voltar para a sua localidade, você não encontra seu guarda-chuva. E aí você vai dizer: e agora? Vou ter que me molhar porque está chovendo e eu perdi o guarda-chuva. Mas pior do que isso, você tomar um banho de chuva às vezes te faz até bem. É claro que muitos correm o risco de pegar um resfriado. Mas pior do que isso é você estar no jardim do Éden e perder a intimidade com o Todo-Poderoso. Perder a intimidade com aquele que te formou, com aquele que te criou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ainda assim, Ele usou de misericórdia e deu uma chance a Adão e a Eva de manter o contato com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não puderam ter mais aquela intimidade limpa, linda que eles tinham com o Todo-Poderoso. Mas ainda assim o Senhor deu a oportunidade de permanecer vivos. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero te dizer, entrando na palavra de Daniel, Daniel chamou a atenção de Deus pelo compromisso que ele tinha com Deus. Ele fazia a diferença onde ele estava. Aonde ele habitava, ele tinha algo diferencial. Há algo nele que chamava a atenção de Deus. A ponto que o rei Dário, na época, ele queria levantar uma comitiva de príncipes, de reis, louvado seja o nome do Senhor, para cuidar da segurança do palácio, para cuidar da segurança daquelas terras. Louvado seja o nome do Senhor. E Daniel estava lá com o seu nome. O nome de Daniel estava mencionado entre os príncipes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o brilho que Daniel tinha, ele superou a todos os que estavam com seus nomes mencionados. Todos os seus nomes estavam sendo constituídos para fazer uma comitiva de proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, na palavra do Senhor, e sobre eles 3 príncipes, nos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. O rei queria levantar essa comitiva para protegê-lo, para guardá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não queria qualquer um. Ele queria alguém que fosse de suma confiança. Ele poderia confiar que daria a sua própria vida para protegê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Você acha que Daniel pediu essa oportunidade? Você acha que Daniel foi lá e bateu na porta dele e falou: pode me colocar aí que eu quero ficar à frente? Louvado seja o nome do Senhor. Não. Mas quando nós temos um compromisso com o Senhor Jesus, Ele derrama um brilho sobre as nossas vidas que nós não vemos, mas aqueles que estão ao nosso redor, eles observam. A partir do momento que você tem uma intimidade com o Senhor Jesus em oração, louvado seja o nome do Senhor, você não imagina o brilho que você tem, o diferencial que você tem sobre a face dessa terra. Aonde você passa, alguém te nota, alguém te vê. Mas ouça, da mesma forma que você é observado por pessoas do bem, há aquelas pessoas do mal que te olham também. E vejam bem, a oportunidade que estava sendo dada pelo rei era uma oportunidade fácil? Não. Era uma oportunidade para ser um guardião. Ele teria que zelar para que o rei não sofresse dano nenhum. Ou seja, teria que ficar à frente de tudo. Tudo que acontecesse ao redor do rei,
ele tinha que saber. Porque uma falha, um sequer cochilo, o rei poderia sofrer um dano. E se o rei sofresse um dano, ele pagaria também. Louvado seja o nome do Senhor, mas como eu te disse, ele não pediu, mas o Senhor o escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas dentro dessa comitiva, o povo sabia que Daniel, ele era o mais investido, era o mais cotado para suprir as necessidades do rei. Era ele que ia ganhar essa eleição, era ele que ia assumir essa posição, a ponto de trazer a chamada inveja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que inveja? Inveja de um posto a qual correria o risco de morte. Inveja de um posto que você correria o risco de morte. As pessoas não estavam se importando com as consequências que poderiam vir se o rei sofresse dano. Elas queriam o posto, elas queriam a oposição. Meu Deus. Não é diferente nos dias de hoje na minha vida e nem na sua. O posto que você ocupa hoje na face da terra, o local de trabalho que você ocupa, o cargo que foi destinado na empresa nas tuas mãos, na loja, foi destinado por Deus. Deus confiou nas suas mãos este cargo. E você vai ter que dar conta de cada detalhe, de cada ação. Porque se você falha, no final do mês, você vai ver o resultado no seu orçamento. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem trabalha na terra, louvado seja o nome do Senhor, vê os danos na área financeira se não fizer direito. E para quem trabalha na área espiritual, que não usa suas armas espirituais da forma que é para ser usado, também vai ver o resultado se não fizer aquilo que o Senhor Jesus tem ordenado. Daniel, como sempre, se manteve na posição: jejum e oração, oração e jejum, e confiando no que Deus tinha para ele. Mas pelas costas de Daniel, procuravam uma forma de derrubá-lo, de tirá-lo da presença do rei, para que o rei viesse ver nele um defeito. Daniel era perfeito aos olhos do rei, aos olhos daqueles que estavam olhando para ele. Ele mesmo, acredito eu, que ele não era entusiasmado pelo jeito dele ser, ele era humilde. Mas as pessoas que estavam ao redor dele queriam criar uma qualidade sobre ele a ponto de querer derrubá-lo. Procuraram para achar um defeito e não acharam. Não é diferente comigo e com você. Procuram, analisam a nossa vida, procuram um defeito, procuram uma forma de denegrir a tua imagem, denegrir o teu nome, para te tirar da posição no qual Deus te colocou. Procura interferir até mesmo na forma de você vir para a igreja, tendo ir à tua casa para te tirar. Não vai lá não. Você está indo lá direto. Todos os cultos você está presente, mas até agora não mudou nada. Tu tem ouvido a voz de Satanás? Cada entrada tua no templo, cada entrada tua na casa do Senhor, Deus trabalha na tua vida, mas Ele trabalha no meio dos seus também. Louvado seja o nome do Senhor. Atrapassa que o diabo arma com o teu nome, denegrindo o teu nome. Atrapassa que o diabo tenta fazer com que você venha cair, para ele ter vitória. Deus reverte a situação toda vez que você entra no templo, toda vez que você entra na presença do Senhor. Daniel não se deteve, não parou, mas alguém que quis parar ele, não um, mas vários. Louvado seja o nome do Senhor. Eles procuraram uma forma, até que descobriram que Daniel adorava o Deus Todo-Poderoso. E havia saído naquela época que durante 30 dias
Não poderia se dobrar diante de religião nenhuma. Não poderia ir, vamos dizer, a templo nenhum, a não ser as suas petições teriam que ser somente ao rei. A idolatria. Mas Daniel manteve-se firme na sua fé. O propósito dele era com Deus. O que nós temos que fazer hoje? Mantenha o seu propósito com Deus. Independente da situação que você está enfrentando lá fora, da porta para fora, mantenha o seu foco no Senhor Jesus. Porque haverá mudança de cativeiro, haverá mudança de situação. Daniel sofreu a consequência de obedecer à voz de Deus. Sondaram tanto que conseguiram uma ordenança do rei para lançá-lo fora do caminho. E a forma que encontraram foram usar a fé dele. Lançaram ele na cova, ordenaram ele através de uma petição, uma ordenança do rei, que não podia ser revogada, que durante aqueles 30 dias, que se alguém fosse pego fazendo orações ou petições a outros deuses, que não fosse ao Dário, ao rei da época, seria condenado. E eles viram Daniel, que ele não se escondia da sua fé. E muitas das vezes nós temos inimição, nós nos envergonhamos, sentimos vergonha de falar de Deus no ponto de ônibus, de falar lá no horário de almoço no nosso trabalho, que Deus tem feito em nossa vida, na nossa família. Daniel não teve vergonha, não ficou com medo. Hoje é vergonha. Naquela época as pessoas tinham medo, muitos negaram Jesus porque tinham medo. Hoje o medo tem nome, é vergonha. Muitos se envergonham de dizer o nome do Senhor lá fora e se escondem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas feliz é você que nesta noite não sentiu vergonha, não sentiu timidez e veio à casa do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E no decorrer dessa passagem, louvado seja o nome do Senhor, tentaram dar o golpe em Daniel. O rei, louvado seja o nome do Senhor, quando soube que devido ao seu decreto teria que jogar alguém para os leões devorar, não sabia o rei que uma das pessoas que ele estimava, que ele tinha apreço, era Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o rei não poderia revogar aquela lei. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque você gosta de alguém, que você tem uma afinidade, que a pessoa é tua amiga ou teu amigo, que você muitas das vezes vai ter que passar, vai querer passar a mão. Meu Deus. Vai ter que tentar esquivar aquela pessoa de cair no buraco. Vai ter vezes que ela vai ter que cair para ela poder aprender com os próprios erros. Louvado seja o nome do Senhor. Não que você queira jogar ela, mas às vezes as consequências dos erros dela vão levá-la na cova, vão levá-la ao tropeço. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai poder fazer nada para tirá-la de lá. A única coisa que você vai fazer, vai ter que confiar no Senhor Jesus para mudar aquela situação. E o rei Dário passou por isso. Ele tinha um apreço pela vida de Daniel. E quando ele descobriu que era Daniel que ia para a cova, assim ele disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ouça bem, continuamente. Ou seja, Daniel não foi para os pés de Jesus porque ele ia ser lançado na cova dos leões, não. Lá atrás, no início da sua caminhada, ele já tinha um compromisso com o Senhor Jesus. Ou seja, ele não esperou entrar na prova, ele não esperou entrar na luta para orar. Ele já vinha orando lá atrás. Louvado seja o nome. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, observe, Ele te livrará. Louvado seja o nome do Senhor. E uma das coisas que me chama a atenção na minha Bíblia está assim: Ele te livrará. Mas o Ele está escrito em minúsculo. Louvado seja o nome do Senhor.
E eu entendo, que eu aprendi, que toda vez que se refere a Ele, o Todo-Poderoso, a Ele, o Majestoso, é com letra maiúscula. Ele, maiúscula. E aqui está Ele te livrará, mas está o Ele em minúsculo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu perguntei ao Senhor, por quê? Se Ele te livrará, eu vou me atribuir a Ele o poderoso. Mas o rei naquela época, ele sabia que quem caísse na cova dos leões, antes de chegar lá embaixo, no fundo do poço, já era devorado nos ares. Então isso quer dizer o quê? Deus colocou no meu coração. O rei sabia que Daniel podia ser livrado, mas nos leões ele não acreditou. Ele não acreditava que os leões iam deixar Daniel vivo. Por isso o nome de Ele te livrará está em minúsculo. Louvado seja o nome do Senhor. Só que quando Deus quer confundir a mente do homem, quando Deus quer confundir a ciência, Ele deixa o homem dizer a sua palavra. Ei, você é um derrotado. Ei, não tem mais jeito. Ei, tá no fundo do poço, tu não vai sair de lá não. Mas ei, eu também quero te dizer que quando você desce lá no fundo do poço, é só para você ter um aprendizado e subir mais forte. Quando falam que não vai dar certo, a última palavra é do Senhor Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o rei disse para Daniel que ele te livrará baixinho, porque ele sabia que não tinha jeito, ele perdeu a sua noite de sono. Ele não quis, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não quis ter, ele não é que ele não quis, ele não conseguiu ter paz no seu coração. Porque ele sabia que naquele outro dia, na concepção da mente dele, na pequena fé dele, ele não ouviria mais a voz de Daniel. Não seria mais questionado, louvado o nome do Senhor. Daniel com vida. Mas no dia seguinte, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando ele foi até aquela localidade para saber se Daniel estava vivo, ele chamou por Daniel. E o que foi que aconteceu? Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, louvado seja o nome do Senhor. Qual é o seu nome hoje? Qual foi o nome que foi registrado no cartório? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão à espreita do teu nome, procurando o teu nome para saber se você ainda está de pé? Entra nas suas redes sociais para saber se vai tudo bem contigo, se vai tudo bem com a tua família, se vai bem você espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, louvado seja o nome do Senhor. E você vai responder: eu estou vivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os leões não puderam me comer, a luta não me matou, a cova não me enterrou, o fundo do poço não me afogou. Denegriram o teu nome, mas o teu nome foi limpo pelo nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue que foi vertido
que armaram para Daniel, que acreditaram que Daniel era um derrotado, que no decorrer do outro dia, ao amanhecer, Daniel só seria uma história que foi lançado no louvado seja o nome do Senhor na cova dos leões, e os leões o devoraram. Glórias a Deus. Mas quem promove o teu nome, quem te levanta sobre a face dessa terra e te coloca no cargo que Ele quer, que Ele escolheu para você, se chama Jesus de Nazaré. E muitas das vezes quem vai ter que levar o teu nome avante, quem vai ter que colocar o teu nome nas alturas para ser exaltado primeiro é Deus, e depois vai ser aqueles que tentaram te derrubar. Porque no outro dia, quando o rei viu que Daniel estava vivo e foi retirado da cova dos leões completamente são, completamente sem um arranhão, sem nenhum ferimento, louvado seja o nome do Senhor. Os inimigos de Daniel tiveram que confessar verdadeiramente o Deus dele, o Deus de Daniel, ele é poderoso, poderoso, porque esses leões estavam famintos há dias, vamos dizer assim, que há dias não comiam, um corpo humano só não iriam satisfazer, ou seja, não ia sobrar nenhum osso, mas foram surpreendidos pelo poder do Todo-Poderoso. E hoje estamos aqui, depois de anos e anos, relatando a história de Daniel sobre a vitória sobre os leões. Daniel na cova dos leões sobreviveu. Você que está neste poço e canta Lobanaia vai sobreviver. Tu não vai ficar aí não. Não é o teu fim. Esta luta dentro da porta de emprego a qual você passou, que estão pelejando para te derrubar, querem abaixar o teu cargo, querem fazer você voltar atrás. Não se preocupe. São os mesmos que vão ter que levar o teu nome avante, amando do Pai, amando do Filho, amando do Espírito Santo do Senhor, porque quando Deus manda, na palavra do Senhor nos diz que quando Deus estende a mão para abençoar alguém, para dar vitória para alguém, para mudar o cativeiro de alguém, não tem ninguém que faça ele desistir de te abençoar. Se ele te abençoou, toma posse da sua bênção, toma posse da sua vitória nesta noite, porque o que é seu, o diabo não toma. O que é seu, Satanás não te tira. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro de José, todo empolgado, louvado seja o nome do Senhor, com as revelações profundas que Deus dava a ele, com os mistérios profundos que Deus dava a ele. Mas dentro do seu círculo familiar, houve pessoas que estavam de olho. Não pode, logo ele, vamos dizer assim, um Zé Ninguém, chegar ao ponto de sonhar desta forma de ser exaltado. E mais uma vez, numa tramóia, jogaram José na cova. No caso foi um poço. Louvado seja o nome do Senhor. A diferença são os nomes, cova e poço, mas são os buracos fundos. Louvado seja o nome do Senhor. Ouça, tudo por causa de quê? De uma posição, de um cargo, de um chamado. Então pare e pense. Não é porque você é escolhido que você não vai sofrer. Não é porque você foi escolhido por Deus, identificado em meio à multidão por Deus, que não vai vir nunca. Olha a história de José, olha a história de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nós precisamos ter é a convicção
convicção que se eu cair dentro de um poço, Jesus vai me tirar. Se eu for lançada numa cova, Jesus também vai me tirar. Então, se você está numa dessas situações, enfrentando luta, ouça a voz do Espírito Santo do Senhor nesta noite. Você não vai ficar nesta posição. Deus tem o melhor para você. A tua história foi escrita pelas mãos do Todo-Poderoso. Muitos dizem que Deus está escrevendo a minha história. Ei, a tua história está escrita desde quando você foi formado no ventre da sua mãe. E na sua história, se você servir ao Senhor em espírito e verdade, seguindo os mandamentos do Senhor Jesus, você pode ter certeza que o final da sua história aqui na terra termina com vitória, e no mundo espiritual termina com a salvação da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. O que Adão e Eva perderam, intimidade particular com o Senhor Jesus, veio o Senhor Jesus no sacrifício lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue carmesim gota por gota, rasgando o véu e dando a oportunidade para que eu e você viéssemos ter a oportunidade de termos intimidades com o Todo-Poderoso. E eu te convido nessa noite a se colocar de pé, para que você venha, louvado seja o nome do Senhor, abrir o seu coração nessa noite. Essa intimidade que o Senhor nos permite ter com Ele se chama